YouTube também. Pronto. Certo. Olá a todos do YouTube, do Instagram. Mais uma semana. Sempre um agito, né? Deixa eu até tomar um golinho de água, porque... A adrenalina foi lá em cima. Essas questões de tecnologia. Já que o assunto de hoje é tecnologia, tecnologia não, adrenalina, vamos falar sobre ambiente tóxico, adrenalina, estresse, vamos falar e sentir na pele as ações da adrenalina no corpo. Exatamente, é um desafio, mas vamos lá, é isso aí, a gente dá esses minutinhos para o pessoal entrar, para o pessoal ir se conectando, as notificações irem chegando, para as pessoas irem se juntando a nós, porque o assunto é importante. Lembrando sempre, para quem está no Instagram, que a gente preparou o material gráfico, né, com fotos e anotações no YouTube. Então, é sempre mais fácil vocês acompanharem pelo YouTube, porque a gente prepara sempre esse material e para que vocês possam assistir, tá bom? E me falem aí se tá tudo ok com o som, só para a gente saber, né, porque às vezes a gente se confunde, se não tá dando eco, se tá tudo ok, porque o tema é estresse tóxico e desenvolvimento infantil. Então, a gente vai falar sobre estresse tóxico, ambiente tóxico, o que isso significa, todos os impactos. É um bate-papo muito legal. Já chama as amigas aí, já chama todo mundo. Instagram, som tá ok. Obrigada aí, Carol e Brian. Obrigada aí que você avisou. E vamos lá. Então, já convido, se você preferir, ir para o YouTube, porque a gente preparou todo o material, mas se não, dá para você acompanhar daqui também, né? Vamos lá? Vamos começar? Acho que, como é muita coisa para falar e a gente tenta manter nessa 1 hora, se a gente não começa a aula no horário, a gente acaba atrasando bastante, né? Então, vamos lá. Vamos então, é um tema em moda, né, em pauta, né, aí nas mídias sociais, nos grupos. Então, quem nunca ouviu aquela frase, aquela pessoa é tóxica, preciso me afastar, não me faz bem. Então, a gente queria trazer esse ponto, que também é muito importante, e trazer para vocês o quanto essa temática é importante e interfere no desenvolvimento infantil. Então, qual que é o objetivo aqui do Pais Preparados, Filhos Felizes? É que a gente possa ter a noção do quanto tudo aquilo que a gente passa através da criação dos nossos filhos, ela vai ter um impacto na formação de pessoas melhores. E eu acho que aquele desejo de todo pai e toda mãe é que ele tenha certeza que ele vai deixar filhos melhores e, consequentemente, um mundo melhor. Então, a gente acredita, a gente fazendo o nosso papel ali na nossa casa e tendo o olhar atento para identificar alguns fatores de risco que estão ali ao nosso redor, a gente pode sim fazer a diferença e a gente vai somando forças. Então, é esse que é o objetivo, é trazer informação, trazer conhecimento para que a gente possa repensar todas as nossas dinâmicas, porque às vezes a gente não sabia, né, tomava algumas medidas, porque a gente trouxe isso da nossa criação, mas muitas vezes entrou-se num automatismo, a gente não pensava, não refletia e não sabia o impacto de tudo isso. Mas chega um momento que quando a gente tem informação e conhecimento, a gente consegue modificar o curso e trazer resultados mais positivos. É isso que a gente quer. Vamos em busca de resultados, de coisas que tragam benefícios não só para o nosso núcleo familiar, mas para todos aqueles que estão ao nosso entorno também. Ótimo. Antes de começar, a gente vai falar sobre todos os tópicos que a gente vai abordar nessa aula. Então, para você já ter uma ideia e já dar aquele gostinho de, eu quero saber o que é. Então, a gente vai falar sobre todos os tópicos. Até para também adiantar, se você for ficando com alguma dúvida, já anota, já manda aí no comentário, porque isso também pode ajudar a gente a conduzir a aula, tá bom? Então, vamos lá. E deixa a dúvida.
Pode colocar nos comentários, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E se a gente não responder imediatamente, em algum momento da aula, a gente vai responder, tá bom? Pode ficar tranquilo. Isso. E aí, então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai explicar o que é o tal do estresse tóxico, o que isso significa. A gente vai explicar o que o ambiente tóxico pode causar no desenvolvimento infantil. Então, quais são os impactos, consequências, o que a gente precisa entender, né? Porque às vezes a gente acha que ambiente tóxico é só aquele ambiente onde tem só agressividade, onde a criança apanha, bate. Então, assim, a gente quer mostrar para vocês que a coisa é um pouco mais complexa do que parece. A gente vai também explicar se todo estresse é considerado tóxico ou se tem algum tipo de estresse que não é, né? Qual que é a medida disso? A gente vai também explicar um pouquinho o que você pode fazer para evitar os danos e as sequelas de um ambiente tóxico, considerando, né, que existem muitas adversidades que a gente não controla, a gente não consegue colocar as crianças numa bolha e proteger de todo o mal. Então, a criança vai entrar em contato com coisas que a gente não vai controlar. Então, como a gente pode minimizar os danos? E a gente vai falar sobre resiliência, que deve ser ensinada, que é uma habilidade importante, é até um recurso importante para lidar com situações adversas, mas como? Né? Não é algo que é tão simples quanto parece. Então, a aula ela vai percorrer esses pontos e a gente vai tentar detalhar e explicar um a um para vocês. Bora começar? Bora lá. Então, o que a gente trouxe essa imagem, que é uma representação gráfica que está lá no Instagram. É uma casinha em que a base dessa casinha é o afeto e o estímulo. Então, o que acontece? Nos primeiros anos de vida, vai ocorrer a formação dessa base. Então, vamos pensar numa casinha em construção. Quando você tem uma base forte, que foi projetada, foi organizada e foi bem solidificada, ela vai conseguir suportar a estrutura dessa construção ao longo do tempo, tá bom? Com as crianças acontece exatamente a mesma coisa. A criança, ela não é um adulto pequenininho, ela ainda está crescendo e se desenvolvendo. Quando a gente tem uma base forte, a chance de um adulto bem-sucedido, com domínio de todas as habilidades, de todas as inteligências, é muito maior. Quando a gente tem uma base fraca, muito provavelmente a capacidade de sustentação dessa estrutura que vai vir ao longo do tempo é uma estrutura mais precária. A gente tem uma maior chance de problemas e outras questões relacionadas a essa fundação não bem estabelecida, tá bom? Então, a gente traz essa analogia e é muito importante a gente ter esses dois pontos principais para essa base forte. A gente vai falar muito aqui sobre isso, que é o afeto. Então, a presença de um adulto responsivo é fundamental para essa questão também, que é o estresse tóxico, e o estímulo. Então, o estímulo adequado no momento adequado. Então, a gente vê, através dessa figura, que o quanto o ambiente ele pode interferir na formação dessa base, porque esses estímulos podem ser tanto estímulos positivos quanto estímulos negativos. Existe como a gente excluir todos os estímulos negativos? Não, mas a gente consegue sim capacitar essa criança através de um aprendizado, através do ensinamento que os pais, os cuidadores vão passar para essa criança, como lidar com essas questões, com as adversidades que podem gerar um ambiente de estresse, tá bom?
Então, essa figurinha é mais para a gente guardar aí na imagem a importância da casinha, para ela ter uma boa fundação, tendo o afeto e o estímulo como elementos essenciais para uma base mais forte, certo? Sim, e uma coisa que a gente sempre fala é essa questão da prevenção, né? É muito mais fácil a gente cuidar antes do problema acontecer do que depois que o problema está instaurado. Depois que o problema está instaurado, a gente não consegue mais resolver? Não, a gente consegue, mas é muito mais difícil e trabalhoso e existem alguns danos que são sim irreversíveis. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que quanto antes a gente prevenir os danos, quanto antes a gente prevenir aquilo que não é bacana, melhor será para o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, tá? Então, aquele desenho aí que tá aparecendo, ele é bem importante, porque sem a base a gente não faz nenhuma estrutura. E aí vocês vão entender alguns impactos que são, sim, importantes e que são, sim, fundamentais para a gente poder entender. É isso. Vamos lá ver umas outras imagenzinhas aqui? Aqui. Vamos. Essa imagem eu adoro. Eu vou deixar o pessoal aqui do Instagram também olhando a imagem, porque é muito importante. E ela ilustra bastante essa questão de como acontece o desenvolvimento do cérebro das crianças. Então, essa primeira imagem, ao nascimento, tem os neurônios, mas eles não se encontram. Eles ainda não fazem o que a gente chama das sinapses. Elas vão sendo cada vez mais frequentes com base nos estímulos que essa criança vai recebendo ao longo do tempo, tá bom? Essa segunda imagem é o cérebro do bebê no primeiro mês. Então, olha quanta coisa já aconteceu num bebezinho de um mês. Só um mês, né? 6 Só pra gente ver como esse bebê é intenso. Exatamente. Então, aqui, ó, no 6º mês, olha quantas sinapses, quantas conexões já foram formadas, e aqui aos 2 anos. Então, esses primeiros 2 anos de vida da criança, eles são essenciais na formação do que a gente chama a arquitetura cerebral. Voltando lá para a casinha que a gente mostrou no slide anterior, é ali que a gente vai construir a base sólida e fortificada, tá? Então, a gente também precisa entender que, como é um período de crescimento muito acelerado, os estímulos positivos vão ter uma repercussão maravilhosa, mas os estímulos negativos, eles ganham uma maior amplitude também quando acontecem nessa fase. Então, por isso que hoje a gente até chama, na pediatria, a gente chama a primeira infância, que são os primeiros 6 meses, de um período extremamente importante, mas mais especificamente os primeiros 1000 dias. Por quê? Porque é uma fase de crescimento acelerado, em que se a gente der o afeto e o estímulo correto no tempo adequado, a gente tem um ganho absurdo, que inclusive já foi demonstrado por um economista, que é o James Heckman, que foi o vencedor do Prêmio Nobel em 2000, o impacto, inclusive financeiro e econômico para uma nação do investimento na primeira infância. Ou seja, é extremamente importante a gente cuidar para que essa criança tenha todos os recursos necessários para a construção dessa arquitetura cerebral saudável e forte. E é interessante isso que você está falando, porque às vezes a gente não entende alguns comportamentos que as crianças, os adolescentes têm depois de mais velho. A hora que a gente vai investigando lá a origem, a base, o que aconteceu lá naquela formação das sinapses, a gente começa a entender que, opa,
aquilo que parecia sutil, aquilo que parecia uma bobagem, não é tão bobagem assim. E a gente pode perceber, né? Vou até mostrar aqui de novo para quem está chegando agora. A gente precisa entender que esses neurônios aí e toda essa gama, essa rede, olha a potência, né? O cérebro de um bebê, ele é 2 vezes mais ativo que o cérebro de um adulto. Depois a gente perde, a gente vai reforçar, né, aqueles caminhos que são importantes e a gente vai perder aqueles caminhos que a gente não utiliza mais. Por isso que a gente está falando aqui de estresse tóxico hoje, por quê? Porque se a gente reforça só o caminho que é negativo, vai ser muito difícil a criança entender e desenvolver outros recursos. Por isso que é um assunto muito importante. Se vocês forem ficando com dúvida, se tiver confuso, já pergunta, porque vai ficando um pouquinho mais complexo. Então, isso é muito, muito importante para a gente conversar. A gente precisa... tem até um comentário aqui no Instagram que é sobre isso. Então, aconteceu com esse companheiro, né, dela que está comentando aqui pra gente, que teve uma péssima base e agora está sofrendo as consequências também de escolhas erradas. É exatamente isso. A gente precisa correr atrás para que a gente possa recuperar. E é isso que ela está falando, que ela está tentando correr atrás aí do filho dela de 5 anos. É isso, assim, claro que o ideal é a gente começar desde cedo, mas nunca é tarde, desde que a gente tope arcar e produzir toda a movimentação que isso é necessário. Exatamente. Aí a gente trouxe essa figurinha, você mostra, Bá? Uhum, tem uma figurinha que é bem interessante, que eu quis partilhar com vocês, que é o seguinte, a gente já sabe o objetivo, então, o bebezinho nasce lá com um monte de neurônio, nós vamos perdendo com o tempo, mas o que a gente consegue fazer? Através da ativação das vias neuronais, então, cada estímulo ativa, o estímulo ativa de novo. Então, quanto maior for a ativação daquela via neuronal, mais forte esse caminho, e quanto mais conexões. Então, imagina o Brasil com várias estradas ligando todos os estados. Quanto mais estradas, melhor, certo? A gente vai conseguir viajar para os lugares que a gente quer, ver as pessoas queridas. Então, isso é também extremamente importante a gente otimizar aí a questão do desenvolvimento, tá bom? Só que, o que acontece com um ambiente tóxico? Vamos falar mais para frente, os níveis de estresse. Mas o que acontece com o estresse tóxico, o último grau, aquele mais forte? Existe uma disruptura neuronal, ou seja, alguns circuitos em determinadas regiões bem específicas do cérebro, eles são quebrados, tá bom? Então, ao invés de essas vias serem cada vez mais ativadas, existe uma ruptura dessas vias. Então, imagina o impacto de tudo isso em uma criança que deveria estar aumentando vias. Além de não estar aumentando, ela começa a perder, ela começa a involuir. E aí tem um estudo bem interessante que mostra as áreas específicas do cérebro onde ocorrem essas interrupções, que são as áreas relacionadas a emoções, raciocínio e memória, tá? Então, uma criança que sofreu e viveu em um ambiente tóxico, ela vai sim ter uma configuração neuronal diferente, e isso vai ter implicações a curto, a médio e a longo prazo. A gente não falou lá no começo da aula que a gente precisa pensar em deixar crianças melhores para termos um mundo melhor? Então, a gente sim precisa se preocupar com as crianças que estão passando por esse processo tão importante,
que é a primeira infância, sofrendo todas as consequências desse ambiente de estresse. Aqui no cantinho, vira um pouquinho, isso, aqui no cantinho tem uma tomografia, então a gente falou lá do neurônio, o que acontece na fisiologia. Eu trouxe aqui uma foto de uma tomografia de crânio de 2 crianças de 3 anos, ou seja, essas crianças têm a mesma idade. A tomografia com o cérebro maior, é o cérebro de uma criança dentro da normalidade, saudável, e a figura que tem um cérebro menor em tamanho, e se a gente for observar, ela tem maiores espaços. Deixa que eu viro aqui, só para eu ir apontando, acho que vai ficar. Eu aponto aqui, ó, pode deixar. Ah, tá. Isso, maiores espaços, esses espacinhos pretos significam atrofia, ou seja, é um cérebro que estruturalmente sofreu com a negligência, tá? É uma foto de uma criança que vivia num orfanato, tem até algumas imagens de PET que mostra que, inclusive, tem áreas muito menos ativadas, principalmente as áreas das emoções. Então, por isso que a gente tem esses adultos que futuramente não conseguem, não têm habilidade para lidar com as emoções, tá? Então, existe uma perda de conexão neuronal, que é extremamente importante, existe uma diminuição e uma atrofia de parênquima cerebral, consequentemente, existe o não crescimento do cérebro. Aí, o que o pediatra faz? Toda consulta de pediatra, o que a gente faz? Mede a cabecinha do bebê. Por que a gente está medindo a cabecinha do bebê? Porque a gente está exatamente avaliando, né? Avaliando se esse crescimento está compatível com a idade daquele bebê. Então, se de um mês para o outro não teve crescimento, opa, sinal de alerta, alguma coisa está acontecendo, tá bom? Então, por isso que nesse primeiro ano a gente mede muito a cabecinha do bebê, porque é um sinal de alerta para os pediatras de que algo provavelmente está acontecendo e que precisamos intervir o mais precocemente. E olha que interessante essa informação, gente. A gente está falando de estresse, que é algo não palpável, né? São emoções, são situações, é aquilo que a gente não pega, mas que, de uma forma ou de outra, a gente consegue mensurar. Então, ali, ó, cerebralmente, a gente capta essa informação. Muitas pessoas acham que a emoção é bobagem, essa coisa bobagem, ficar falando disso. Ai, que essa geração é muito mimizenta, porque se fica se preocupando com coisas que são bobagens, mas os estudos estão aí para provar e mostrar a importância da gente cuidar disso, porque tem, sim, impactos. Um ambiente que não é saudável, uma criança que cresce num ambiente onde é muito estressante ou muito tóxico, a gente vê, mensura agora, comprovado que isso afeta. Então, prestem atenção. Eu até queria saber se algum de vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo sabia dessa informação. Vocês sabiam que era possível ver cerebralmente uma criança sendo afetada? É uma pergunta aí para vocês enquanto a gente dá seguimento na aula. E tem um ponto também muito interessante que eu queria trazer para vocês. Quando a criança sofre está num ambiente de estresse, e aí a gente vai falar sobre esses tipos de estresse, a gente consegue ativar alguns genes e desativar outros, tá? Então, para simplificar, o que significa ativar alguns genes? É como se a gente abaixasse o limiar... Peraí, que eu estava saindo da tela do... YouTube. É como se a gente abaixasse o limiar do estresse relacionado às emoções, a capacidade da criança lidar com as emoções. Então, o que a gente faz?
Se antes a gente demoraria tudo isso aqui para a criança ter alguma crise de raiva, qualquer outra coisa, qualquer desajuste aí emocional, quando esse estresse ele é ativado com recorrência e frequência, esse limiar é abaixado. Então, o que acontece? Precisa de muito menos e outros estímulos que, às vezes, para uma criança saudável, não entrariam nessa crise. Então, precisa de muito menos para pegar esses pontos de estresse. Ou seja, você cria uma criança e futuramente um adulto com muito mais dificuldade, não só em lidar, mas ele acaba sendo muito mais sensível a qualquer tipo de estresse que antes, por uma pessoa emocionalmente estável, não seria para tanto. Então, é uma pessoa muito instável emocionalmente. Quando a gente fala, ela é instável emocionalmente. Isso pode, sim, ser consequência de um ambiente de estresse que ele vivenciou lá na infância. Muito legal. Não, e aqui, ó, o pessoal aqui do Instagram comentou que não imaginavam, né, que dava para ver fisicamente, para a gente prestar atenção. E até a Bel comentou aqui que as escolas estão investindo no programa de inteligência emocional, porque sim, as escolas que estão alinhadas com as pesquisas, que estão preocupadas, entendem que não adianta a gente só investir na inteligência cognitiva, porque isso não vai fazer o fortalecimento global dessa criança. Se a gente não investir na inteligência emocional, essa criança vai ser prejudicada. Tão importante quanto ensinar 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, é ensinar o que é alegria, o que é tristeza, o que é medo, o que é raiva e formas saudáveis de lidar com as emoções. A única coisa que a máquina não substitui é a empatia, a sensação, as emoções. Contar, escrever, fazer todas essas coisas, a gente já sabe que a máquina e a inteligência artificial faz. Então, qual que é o nosso diferencial das máquinas? Nós sentimos, nós temos emoções, nós temos essa outra inteligência. Então, sim, vamos nos ocupar e nos preocupar com isso. Isso é um forte muito nosso, né? Por que o nosso trabalho flui tão bem, o meu e o da Bárbara? Porque a gente entendeu isso muito precocemente. É impossível a gente cuidar do físico e não na mesma proporção do ambiente emocional. Por isso que a gente criou, inclusive, o Pais Preparados, para que a gente conseguisse passar essa visão tridimensional, né? A Bárbara, com toda a construção do olhar da psicologia e o meu conhecimento para a parte clínica, médica. Então, essa junção, esse olhar congruente, ele é muito positivo. A gente entendeu isso muito precocemente, que não dá para trabalhar separado. Por isso que estamos aqui e para trazer esses dois pontos de vista que se complementam. E feliz por mães e pessoas que estão aqui acompanhando e entendendo essa importância. Até a Carol comentou aqui que as crianças estão cada vez menos com os pais e os pais estão muito estressados, né? E isso interfere no comportamento. E é legal que você trouxe esse ponto, porque agora na pandemia, os pais precisaram ficar com as crianças 24/7, muitos pais sentiram exatamente isso que a gente está falando. Os filhos com falta de inteligência emocional, com baixa tolerância à frustração, dificuldade de lidar com as emoções, que se a gente não está no dia a dia observando, passa despercebido. Porque diferente de uma doença física, onde a gente, nossa, não está crescendo, nossa, alguma coisa está acontecendo, a gente vê, emocional não. Se a gente não presta atenção, a gente perde esses sinais. E aí a gente precisa entender os sinais, até é legal que a gente vai falar os tipos de resposta ao estresse, que eu acho que é a segunda parte agora da aula, porque nem todo estresse é negativo, mas a gente tem que saber o que isso significa para poder fazer a atuação correta. Isso, exatamente. Então, nós temos que agradecer que existe a resposta ao estresse. São 3 tipos de resposta. Uma é a resposta positiva,
a outra é a resposta tolerável, e a terceira é a resposta tóxica, tá? Mas eu vou começar falando sobre resposta positiva ao estresse. E o que é a resposta positiva ao estresse? Graças a Deus que ela existe, e é por isso que a espécie humana ainda sobrevive, foi uma questão adaptativa. Imagina a gente na frente de um bicho e a gente não tivesse aquela resposta fisiológica que acontece para nos prepararmos para, fugir. Então, qual que é a resposta ao estresse? Então, são alterações. Então, os estímulos vêm, a gente não consegue controlar essa resposta. Então, esse é o primeiro ponto importante. São respostas fisiológicas. Então, o que acontece? Aumenta a frequência cardíaca, né? A gente já sente o coração batendo mais rápido. Aumenta a pressão arterial, ou seja, está preparando aquele indivíduo para tomar uma ação, aqueles milésimos de segundo que a gente tem que tomar uma ação. O que acontece com a pupila? Dilata, né? A pessoa fica branca. Por que a pessoa fica branca? Porque todo o sangue foi desviado para as pernas, para os músculos. É o mais importante nessa hora, né? Corre! Corre! Então, é uma resposta positiva. Então, isso garantiu a sobrevivência da nossa espécie. Outra resposta positiva que eu lido muito com isso é a questão quando a mãe e o pai levam a criança para vacinar. O que acontece? A criança tem uma liberação, também tem ativação de sistema endocrinológico, sistema imunológico e neurológico com liberação de neurohormônios, tá? E o que acontece quando os pais levam os bebês para vacinar? É super importante, não tem como a gente, também considerando que as doenças, elas comprometem esse desenvolvimento, ou seja, uma criança quando ela fica doente, o que acontece? É desviado toda a energia para combater uma infecção, uma doença. E aí o que acontece aquela energia que estava aqui destinada ao crescimento? Não tem. Então, por isso que é importante a gente cuidar da saúde e por isso que a vacina é importante. Então, não deve ser postergada. Mas vai ficar estressado, vai chorar. É rápido. O que os pais fazem? Vão lá e acolhem. Então, a resposta positiva ao estresse é exatamente essa: é uma resposta fisiológica, uma resposta necessária, é uma resposta pontual e é uma resposta que existe todas essas alterações que eu falei, fisiológicas. O pai vem, acolhe essa criança, né? Então, lá na sala de vacina mesmo, a criança já para de chorar, chorou um pouquinho, e toda essa alteração, ela volta para a linha zero, ou seja, acabou. Foi pontual e passou. Esse é um tipo positivo de resposta ao estresse, tá certo? Ou quando também tem alguma frustração, né, aquela crisinha de birra, que a gente já falou bastante aqui, a gente coloca para a criança alguns limites e ela não quer seguir, ela chora, se joga no chão, mas você vai lá, você acolhe, você valida e aquele estresse todo voltou para a linha de base, o organismo voltou ao seu basal. Isso que eu ia falar, as emoções ditas, porque não existe uma emoção ruim. A gente coloca a raiva e a tristeza como emoção negativa, mas isso não existe. Todas as emoções são positivas, principalmente se a gente permite com que a criança vivencie essa emoção e a gente dê recursos para ela vivenciar aquela emoção. Então, a criança vivenciar a raiva e a gente poder validar, tá tudo bem sentir raiva, então descarrega a sua raiva, deixa ali, direciona, mas coloca o limite daquilo que dá ou não dá para fazer, é uma resposta positiva ao estresse, porque a raiva, ela gera uma movimentação corporal, a criança fica alterada, mas, ao mesmo tempo, ela também consegue ali aprender a regular aquela emoção, porque a raiva e a tristeza não são emoções ruins, elas são necessárias, importantes e precisam ser reguladas. Então, é uma coisa positiva.
Isso, e elas vão vir, então, né, naturalmente. Fisiológicos. Como a gente, vou sentir raiva, não vou. Não. O que muda é o como a gente vai lidar com isso, mas deixar e colocar, falar, não quero que sofra. Não, isso não existe. Então, isso é positivo, faz parte do aprendizado e não só positivo, como necessário, né, Bárbara? Sim. E aí a Então, gente vai para o ponto 2, né? Que é o tolerável. Isso. Tolerável. O que vai ser o tolerável? O tolerável é quando existe alguma questão mais forte, ela é pontual, mas às vezes ela acaba tendo um tempo um pouco maior, né? Não é aquela ida à clínica de vacina, fazer uma picadinha e pronto, acabou. Uma crise de birra, ponto, acabou. Não, ela pode durar um pouco mais. Mas o que vai diferenciar o estresse tolerável de um estresse tóxico é o quanto essa criança encontra em um adulto, e esse ponto é muito importante. Basta um único adulto que seja responsivo às necessidades dessa criança para que ela mantenha-se no estresse tolerável e não passe para o estresse tóxico. Então, eu sei que às vezes, acho que a Carol também colocou que está passando por um processo de separação. Então, veja que é um adulto responsivo que é necessário, mas é necessário. Então, quando a criança consegue ter esse adulto ali na sua referência, no seu lado, dando esse ponto de apoio, confortando, ele consegue brecar o nível do estresse tolerável para o tóxico. E isso é fundamental, isso é muito importante. Tem o processo de separação, que isso pode acontecer, tem o processo de perdas de entes queridos, ou seja, são coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, no dia a dia de qualquer criança, mas que sim, existe muito que a gente possa fazer para evitar que vá para um nível de estresse que tem. Aí sim, quando passa para o tóxico, tem muitos danos, como a gente comentou lá no comecinho da aula. Quer falar um pouquinho, Bárbara, sobre essas situações? Não, eu acho que de você explanou bem, porque assim, às vezes a gente acha, puxa, mas só eu tô preocupada com a parte emocional, só eu tô preocupada em acolher, só eu, aí eu tenho uma avó, um tio, sei lá, alguém que não tá colaborando, mas é necessário um adulto que vai fazer a diferença para essa criança. É uma pessoa que possa cuidar disso, já vai fazer uma diferença. Então, é alguém que acolhe, alguém que valida a sensação, aquela experiência, aquela perda ou aquele momento de separação, ajuda a criança a passar por um momento de estresse de uma maneira mais positiva. Como a gente falou no comecinho da aula, a gente não vai conseguir evitar que a criança passe por situações difíceis, de estresse, perdas, frustrações, isso é impossível. Mas a gente pode e deve preparar emocionalmente essa criança para lidar com as situações difíceis. E se ela tem um adulto amoroso, acolhedor e que ajuda ela a controlar e regular as emoções, ela vai se tornar um adulto muito mais empático, cuidadoso e saudável emocionalmente. Então, um adulto que se propõe a cuidar disso faz diferença. Claro que quanto mais melhor, mas se preocupe assim, faça o melhor que você pode. Se você está buscando essa informação, se você está buscando isso, já ajuda, porque a gente vai falar agora do tóxico, e aí a coisa é muito mais grave, a gente até mostrou para vocês já o cérebro, o que acontece neurologicamente. Então, assim, vamos tentar deixar sempre no positivo e no tolerável, não chegar no tóxico, porque a hora que chega no tóxico, tem algumas coisas que a gente não consegue mais reverter. Isso, exatamente. Aquelas perdas que acontecem é exatamente quando estamos no último estágio, que é o estresse tóxico. Então, são situações de crianças negligenciadas, são situações de crianças que sofrem abuso físico ou emocional, que é muito silente. Então, a gente precisa ter isso em mente,
que a criança, qualquer alteração, a criança que é muito apática, a criança que só chora, a criança que só grita, ela tá te dando um sinal de alguma necessidade. Ela ainda não sabe verbalizar o que ela está sentindo, afinal de contas, lembra, a criança não é um adulto em miniatura, ela está aprendendo, ela ainda não sabe, às vezes, verbalizar que ela está com raiva, que ela está frustrada, que ela está decepcionada, ela vai usar o quê? O recurso que ela tem. Que recurso que ela tem? Primeiro é o choro, foi o primeiro de todos, por isso que os bebês choram, porque eles precisam se comunicar de alguma forma, e é isso também que garante a evolução da espécie, se eles não chorassem, como eles iriam sinalizar as suas necessidades. Mais para frente, a criança vai tendo outros recursos, então ela aprende a bater a perninha, ela aprende a se jogar no chão, ou seja, são todos esses sinais de que ela está precisando de alguma coisa e que a gente precisa entender o que está acontecendo por trás desse comportamento. A criança que já está no estágio mais avançado, ela começa a poder interferência no sono, interferência na alimentação, interferência no aprendizado, então não consegue ter uma baixa produtividade, um baixo rendimento na escola, começa a não querer se socializar. Então, todos esses pontos são sinais de alerta para que a gente entenda melhor o que está acontecendo com essa criança, porque a criança, uma criança que não está bem, ela dá sinais muito, muito pontuais. Então, é importante ter esse olhar atento, não só para as crianças que estão ali, né, embaixo do nosso núcleo, que às vezes acaba até ficando mais fácil, mas para as crianças que também estão ao nosso redor. Sim, é importante a gente refrisar isso. A criança dá sinal quando alguma coisa está errada. Ela avisa, ela não avisa verbalmente, assim, mãe, estou estressada porque estou presenciando uma briga entre você e o meu pai. Não vai ser uma coisa tão refinada e complexa assim, mas ela vai ficar mais agressiva, vai ficar mais chorona. Né? Ela não estou conseguindo lidar com a briga de duas pessoas que eu amo tanto. Exato, não vai ser refinado, até porque nem a gente é tão refinado assim, né? É muito treino refinar uma linguagem. O que a gente vai ter que fazer é perceber que às vezes vai ser uma criança arredia, uma criança que para de comer ou come muito, ou começa a ficar muito estressada, ou começa a chorar muito. Alguma coisa está acontecendo. Se alguma coisa está acontecendo, a gente precisa parar para olhar e eliminar tudo que possa estar ali interferindo naquela emoção e naquela sensação. Então, nunca é tarde para fazer uma intervenção. Gente, a gente precisa aprender. E como a gente fala aqui no Pais Preparados, Filhos Felizes, a gente não consegue ensinar uma coisa que a gente não pratica. Se você é extremamente estressada, se você é extremamente irritada, se você perde a paciência com facilidade, preste atenção, porque talvez você precise aprender a cuidar em você para poder ajudar o seu filho a cuidar também. Não adianta a gente pedir para a criança fazer meditação, respirar fundo, se acalmar, se você não consegue fazer o mesmo. Então, assim, pais preparados, filhos felizes e preparados para o mundo também. Isso é muito importante. E pensar que a criança, ela vai agir muito mais pelo exemplo, o que ela vê acontecendo no seu ambiente, do que por aquilo que ela ouve. Então, aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não funciona para as crianças. Sim. Ela vai criar experiências através de coisas do dia a dia que ela está vendo e aprendendo. Quantas vezes vocês presenciam a cena da criança fazendo alguma coisa e você fala, nossa, da onde tirou isso? Certamente de alguma situação que ela aprendeu, que ela vivenciou, foi ali, foi na escola, foi na tela, em algum lugar ela viu. E é isso que é a construção do aprendizado. São os estímulos que ela vai tendo essa percepção e interioriza, e uma hora ela coloca para fora aquilo que ela vivenciou. Isso. E aí a gente caminha para o fim da aula, né, para falar um pouquinho sobre uma ferramenta importantíssima para lidar com o estresse
tóxico, que é a resiliência. Enquanto a Rê começa a explicar, eu vou mostrar aqui para o pessoal do Instagram uma fotinho. Vai lá. Isso. Aqui. Então, na verdade, o que é a resiliência, né? A gente entender que a gente não vai conseguir tirar as adversidades que existem, que são inúmeras, mas o que a gente pode fazer é desenvolver habilidades para que essa criança ela consiga lidar com as circunstâncias oriundas aí de N situações que vão fazer parte da vida dela com tranquilidade. Então, não é tirar a raiva da jogada, é ensinar como ele vai lidar com a raiva. Então, é um aprendizado que precisa ser ensinado e treinado ao longo do tempo, através das situações que vão acontecendo aí na rotina. Então, é importante, a gente não fica lá treinando a criança para ensinar o amarelo, o vermelho, o verde, o azul, a gente também precisa treinar com ela no nosso dia a dia, na nossa rotina, a saber lidar com todas essas questões emocionais. A gente começa lá do básico, tá? Mas aproveitando as situações do dia a dia para treinar as habilidades. Então, a gente pensar em duas coisas, numa gangorra, né? Então, a gangorra, o que ela precisa ter? Um equilíbrio. O que a gente quer? Que essa criança tenha esse equilíbrio aqui, ó. Né? Então, ela não vai ficar sofrendo grandes oscilações. Ela é mais estável, é o equilíbrio. E o que é isso? É a capacidade de acolher. O que os cuidadores vão fazer? Qual é o papel dos pais? É a capacidade de acolher, de ser o adulto responsivo, tanto física quanto vai responder tanto às necessidades físicas quanto às necessidades emocionais dessa criança e dar ferramentas para o enfrentamento. Então, é diferente de colocar essa criança numa bolha e, não, deixa que eu te protejo, deixa que eu faço para você, deixa que não sei o que. Não, é você dar ferramentas para acolher, mas ao mesmo tempo enfrentar. Então, é isso que a gente começa a fazer para desenvolver a resiliência. Então, você tem que dar experiências, dar proteção, dar o apoio, mas também é importante que você desenvolva habilidades adaptativas, que a gente chama. São as habilidades aí do dia a dia, da cooperação, da capacidade dele lidar com as frustrações, de como que ele vai se adaptar às mudanças que acontecem. Toda mudança deixa a gente numa zona de desconforto e a gente não foi preparado para isso, a gente prefere ficar ali na nossa zoninha de conforto. Mas dar essas situações com proteção para que a criança tenha essa noção de enfrentamento é importante, porque um dia a gente não vai estar ali do lado deles, e a gente precisa que eles sejam fortes, que eles tenham recursos para lidar com as situações sem se prejudicarem, sem prejudicarem outras pessoas e sem prejudicarem o ambiente. A Bárbara fala isso e eu adoro. Sim, e aí eu até quero trazer duas dicas importantes disso tudo para a gente começar a amarrar. É que assim, o que a doutora Renata falou, isso é muito importante. Coisas vão acontecer, tá bom? Não tem como a gente colocar a criança numa bolha e ela nunca sofrer. Então, tenha isso em mente. O que a gente precisa fazer a criança desenvolver? Estrutura. Estrutura emocional para que ela possa sustentar isso, né? Então, vamos pensar, por exemplo, na emoção como um músculo, né? Quando a gente vai para academia, a gente treina o nosso músculo, a gente vai ficando fortinho, vai vendo ali o músculo crescendo, a gente vai ficando estruturado. Mas quando a gente não pratica, a gente vai ficando flácido, a gente vai ficando sem força, é a mesma coisa, tá? A gente precisa treinar. E aí tem dois aspectos da resiliência que são importantes, que é o processo de avaliação e o processo de criação, tá bom? O que acontece geralmente? Geralmente a gente... E aí vocês me contam se é só assim, se é só comigo, se vocês nunca fazem, vocês me contam. Geralmente o que a gente faz no processo de avaliação? A gente está constantemente se comparando com algo ou com alguém. Nossa, mas essa pessoa... ela é mais inteligente do que eu, ou essa pessoa nossa, você viu o que ela já conseguiu fazer?
é esse processo de avaliação aonde a gente se coloca ou em posição de inferioridade ou de superioridade. Nossa, tá vendo como eu sou melhor que essa pessoa? Nossa, essa pessoa não faz nada de bom, né? Nossa, que desleixada. Eu me dedico. Então, assim, quando a gente avalia e a gente olha essa referência para fora, e é muito comum, principalmente quando a gente está lá no Instagram, olhando, né? A gente está constantemente se comparando, constantemente olhando para fora. E aí, o que a resiliência, ela ensina a gente a fazer? Olhar para dentro. A avaliação precisa ser interna. O que hoje eu faço que antes eu não fazia? O que hoje eu tenho de bom e que talvez antes eu precisei de muito? O que eu fiz para aquilo que eu estou aqui hoje, né? Então, assim, é olhar para você, a sua estrutura, aquilo que você sabe fazer. Esse processo de olhar para fora atrapalha muito o desenvolvimento da resiliência e desenvolvimento emocional. Então, eu estou falando de nós adultos, mas é o que a gente faz com as crianças. A gente olha para o nosso filho, para a criança ali, e a gente fala assim: nossa, mas aquele amiguinho que ele tem é muito mais paciente. Meu filho é muito estressado. Nossa, tá vendo? O seu amigo chora assim. O seu amigo não faz isso que você está fazendo. E a gente mostra para a criança que a referência de fora é mais importante do que a referência de dentro. E isso é um perigo. Treinem o processo de comparação interna. A criança, ela precisa ter a referência que é dela. Eu não posso me comparar com a doutora Renata, porque ela tem outra referência. A gente trabalha em parceria. Ela tem a contribuição dela, eu tenho a minha contribuição e a gente trabalha em parceria. Isso precisa acontecer. E a criação é aquilo que a gente faz também, que é o deveria, né? A criação é aquilo, a gente foca no que eu deveria fazer, no que deveria acontecer, no que deveria ser, ao invés de focar naquilo que se é, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou criando no momento. Quando a gente foca na falta, então, mas eu não faço tudo que eu deveria, né? Eu deveria acordar 5 horas da manhã, fazer ginástica, me estar disposta e não estressar, deveria conseguir deixar as crianças arrumadas no horário, deveria não colocar elas na tela, a gente está sempre ali, ó, olhando na falta, no que eu deveria, e não valorizando aquilo que é, aquilo que eu faço, aquilo que eu dou conta de fazer. E isso para nós e para as crianças. Quando a gente foca, puxa, meu filho é muito estressado, ele não faz, mas o que ele faz de bom? O que ele é bom? O que ele já dá conta de fazer? Ninguém é só o lado ruim. Então, prestem atenção nesses 2 pontos, na avaliação e na criação. Só que pelo lado do aspecto onde vai construir, onde a gente vai conseguir desenvolver essa habilidade. E eu sempre dou exemplo em nós, porque a gente precisa trabalhar isso em nós para que a gente possa ajudar as crianças a desenvolver. Tomem cuidado, a gente só ensina aquilo que a gente pratica. E a resiliência é a base para a gente lidar com qualquer tipo de estresse tóxico. Porque aquilo que a gente não traz para nós, a gente pode sustentar melhor. A gente tem empatia pelo outro, mas a gente não introjeta. A gente não pega aquilo como algo que é nosso e que não faz parte do nosso processo. Porque é injusto a gente fazer uma comparação com alguém que já está lá 10 degraus acima da gente. Mas sempre vai ter alguém que é melhor e sempre vai ter alguém que é pior. Então, não caiam nessa comparação externa. Isso é a minha dica para vocês hoje, que eu queria trazer. Maravilha, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. A gente sempre valorizar, lembrar que a criança está num processo de aprendizado. Então, quantas vezes a criança não pede para assistir o mesmo filme? Quantas vezes a criança não pede para ler a mesma história? Por quê? Porque cada vez que você lê, cada vez que ela assiste, o aprendizado é de uma forma diferente. Então, é preciso ter recorrência. Mas eu já li 1000 vezes. Tem que falar 1001, 1002, 1003, uma hora vai. Mas o que é importante é a constância, a consistência e a persistência. Sim. Vamos ler uma frase aqui para encerrar, bem bonita. Eu vou projetar aqui para o pessoal do Instagram e você lê para eles aqui, que o pessoal do YouTube já está vendo. Uma frase que a gente gostou bastante, que tem tudo a ver com o nosso propósito, que é: o futuro de qualquer sociedade depende de sua capacidade de promover o desenvolvimento saudável da próxima geração. Aprender a lidar com as adversidades
parte importante e fundamental do desenvolvimento infantil. Então, se você se preocupa, se você quer deixar o seu legado, quer fazer algo mais, quer ir além e precisa deixar filhos melhores para um mundo melhor, não tem outra forma. É informação, conhecimento e aplicar tudo aquilo com muito amor, com muita persistência, com muita paciência. Não é fácil, mas é a única forma da gente, se a gente precisa de resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, e é por isso que a gente está aqui com vocês para auxiliar nessa jornada. Sim, uma das nossas missões, né, Rê, é trazer e expandir esse conhecimento. A gente acredita que quanto mais famílias tiverem essa informação e esse conhecimento na mão, mais pessoas vão ser atingidas e a gente vai construir uma sociedade mais saudável emocionalmente. Por isso que toda terça-feira, às 16 horas, gratuitamente, eu e a doutora Renata, a gente senta aqui com vocês para dar uma aula sobre os assuntos de desenvolvimento. Cada semana é uma temática, então, assim, eu peço que vocês ajudem também a divulgar essa informação de que a gente está aqui dando esse conteúdo gratuito, porque a gente acredita que isso vai fazer um futuro melhor. Então, tentem aí trazer mais pessoas, e a gente espera vocês também na próxima. Gostei muito das interações, hoje o Instagram estava super participativo, comentou, fez perguntas, agradeço os elogios, as reflexões, isso faz a gente querer construir cada vez mais. E lembrando que as aulas ficam disponíveis por uma semana, tá bom? Então, a aula de hoje vai ficar salva até a terça-feira que vem, até quando a gente faz uma outra aula, tá bom? Então, as aulas ficam disponíveis por uma semana. Então, podem divulgar para as mães que perderam, para os pais que perderam, mas fica disponível por uma semana, tá bom? E na semana que vem, a gente vai falar sobre mindset. E é uma palavra diferente, né? Será que as pessoas sabem o que é? Vamos falar, é muito legal, e eu tenho certeza que você já se deparou com várias situações, então a gente só vai traduzir o que significa isso da forma prática que vai te ajudar. Quem ainda não está lá com a gente no nosso canal no Telegram, também o link tá aqui na bio do Instagram, todo dia tem mais conteúdo, tá bom? Exatamente. Foi um prazer estar mais uma tarde aí com vocês, noite, eu não sei aonde vocês estão, mas aqui onde nós estamos ainda é tarde. Agradeço a participação e esperamos vocês na próxima terça, às 16 horas, e acompanhem a gente nas redes sociais, porque a gente produz muito conteúdo, tá bom? A gente tem Instagram, Facebook, a gente tenta produzir conteúdo gratuitamente para que vocês possam aí aprender cada vez mais e a gente possa disseminar esse conteúdo. Foi um prazer e a gente se vê na semana que vem. Beijo, beijo, Vá. Até a próxima. Até. Ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau.